Amorosa desses companheiros espirituais que desde cedo nos aguarda, a nos envolver com as suas energias de paz, de amor, de equilíbrio, e pedir a Jesus que o nosso irmão Edivaldo, que sempre aqui está conosco, mais uma vez nos traga os seus conhecimentos e que cada um de nós estejamos receptivos aos esclarecimentos que ele irá nos dar. Mestre, te pedimos a permissão para iniciar o nosso trabalho da noite, dizendo: Pai de infinita bondade que estais nos céus, glorificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas. À medida, Senhor, que saibamos perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixas cair em tentações, mas livra-nos do mal, hoje e sempre, que assim seja. Nosso irmão Edivaldo irá falar hoje sobre provas da existência de Deus. Convidamos Edivaldo. Boa sorte, meu irmão. Que Jesus te abençoe. Uma boa noite a todos e todas que nos assistem, os presentes à Casa da Fraternidade e aqueles que estão no salão virtual, os internautas. Que Deus nos abençoe e Jesus nos ilumine. Com a prece feita pelo nosso irmão, nós terminamos de conversar com o nosso Pai, Criador e mantenedor da vida, através do grande poema que o nosso irmão maior, Jesus de Nazaré, nos ensinou. Quando orar, de dizer assim: Pai nosso que estás nos céus. E nós aprendemos. E lembremos sempre que é um diálogo. O diálogo da criatura com o Criador. O diálogo do Pai com o Filho. E precisamos estar atentos para ouvir a voz do Pai no íntimo de cada um de nós. E a casa nos oferece hoje como tema provas da existência de Deus. Eu trouxe aqui uma história contada por Joana de Ângeles, numa obra psicografada pelo médium Divaldo Franco, cujo título é Entrega-te a Deus. Justamente nesse capítulo, ela abre trazendo uma história popular de um camponês que está numa bela manhã, limpando o seu campo, uma manhã bastante ensolarada, cheia de flores, frutos, pássaros, e o céu de azul turquesa, brilhando incessantemente. Quando dele se aproxima um cidadão morador daquela localidade, que se intitulava um materialista, e pergunta para ele: camponês, mostra-me um lugar, já que tu dizes crer em Deus. Tu crês em Deus? Ele diz sim. Então mostra-me um lugar onde Deus está. E o camponês passa o seu olhar por todo o local onde eles estavam, e diz a ele: Senhor, eu sinto muito. Eu não sei dizer nesse momento um local onde Deus está. Mas eu pergunto ao Senhor: mostra-me um local onde Deus não está. E com essa resposta, ele deixa desconcertado completamente aquele cidadão que se dizia materialista e debochado naquele momento. E saiu com um sorriso desconcertado pela resposta que o camponês disse para ele. Mostra-me um local onde Deus não está. Porque os simples, como diz Jesus, glorificado seja meu Pai, porque revelaste as coisas mais sublimes
aos simples, aos humildes, que não são orgulhosos. E aí nós lembramos neste momento do codificador Allan Kardec, após a coleta de vários materiais, de vários cadernos que a equipe espiritual trouxe para nós, avisando que em momento próprio ele seria orientado para o lançamento da obra, que veio descortinar para nós, inclusive, a existência do Criador. Mas ele nos conta, nos seus relatos pessoais, que neste instante da coleta do material, da organização, ele teve uma grande dúvida. Por onde começar? Eles trouxeram notícias de tudo. A equipe espiritual orientada pelo Espírito Verdade fala da vida unicamente, fala da morte do corpo, fala de interferência dos espíritos, de mediunidade, de obsessão, fala do reino de Deus, fala das leis morais. Por onde eu começo a obra? E nesse instante ele lembrou que um dos espíritos da equipe, bem próximo a ele como um ser familiar, lhe disse: o senhor não está sozinho nesse trabalho. Nós somos uma equipe que fazemos parte desse grande chamado de Jesus para essa hora. No momento em que precisardes de nós, lembra-se, faz uma oração. E ele lembrou. Entrou em contato com o divino em si mesmo e orou pedindo ajuda à equipe, perguntando por onde eu começo a obra, o livro dos Espíritos, que vocês me orientaram até então. E aguarda. E ele nos conta que, como na acústica da própria alma, uma voz interior lhe dizia: começa falando para a humanidade sobre Deus, sobre o Criador, porque a humanidade está se desvirtuando pelo materialismo unicamente. Portanto, a humanidade nesse momento tem sede de Deus. E ele já estava calmo, já estava consciente, e é justamente por isso que ele começa a obra, o Livro dos Espíritos, colocando na primeira pergunta aquela que todos nós conhecemos. Qual é? O que é Deus? E eles responderam: Deus é a inteligência suprema, é a causa de todas as outras causas, inteligência suprema do universo. E a partir daí, ele deslancha a obra, buscando dentro da orientação espiritual todos os tópicos que fala para nós desse Deus criador, não somente criador, mas também mantenedor da vida. E nós que aqui estamos, presencialmente na Casa da Fraternidade, ou no próprio lar onde outros se encontram nesse momento, existimos por causa desse Deus, que é o Criador e mantenedor da vida. E nós, seres inteligentes, possuímos essa capacidade de discernimento, de inteligência oriunda do próprio Criador. E o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Espíritos, todos os tópicos que eles abordam, mostrando para nós a existência de Deus e trazendo provas que vão nos levar a raciocinar para compreender a existência do Criador. E nós, pessoalmente, individualmente, cada um de nós, em determinado momento da nossa existência, com certeza, temos alguma prova mínima que é pessoal, é individual e é intransferível, de que existe algo mais superior a todas as inteligências que nos encontramos aqui na Terra. E ele deslancha logo na primeira parte, onde fala de Deus e da criação, trazendo o tópico que aborda as reflexões acerca da existência de Deus. Lógico, aquele cidadão materialista que se aproximou do camponês, ele só acreditava no aqui e no agora, na própria existência física, porque para alguns, após o decesso, após a decomposição do corpo material, a nossa inteligência também desaparece. Porque a matéria extingue tudo, a matéria compreende tudo, a matéria explica tudo. E o espiritualista
vai muito mais além, que somos todos nós que estamos aqui, presentes ou nos assistindo pela internet. Porque ao espiritualista nós sabemos que além da matéria que utilizamos como instrumento da nossa evolução, somos seres pensantes, somos seres inteligentes, não fomos criados por homem algum, porque já existíamos antes de estar nesse corpo, existimos no corpo e continuaremos existindo fora do corpo. É o processo da imortalidade. Então ele começa, como sempre, como é toda a obra, o Livro dos Espíritos, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus. É a pergunta de número 4, da primeira parte do Livro dos Espíritos. E eles respondem da seguinte maneira: em um axioma que aplicais às vossas ciências. Qual é esse axioma? Que não há efeito sem causa. Nós vemos vários efeitos, todos eles têm uma causa. E nós aqui estamos, somos efeito de algo muito maior, muito superior à nossa própria existência. Se somos efeitos, com certeza tem algo que nos deu a vida, tem algo que nos mantém, tem algo que nos sustenta. E ao caminhar dos tempos, desde que estávamos nos mundos primitivos, nós já vínhamos louvando esse algo, sem saber e sem compreender. Através de quê? Através dos fenômenos da natureza. Através da chuva, do sol, das tempestades, dos raios, dos trovões. Lembram? Quando nós adorávamos o Rei, Sol, a Mãe Lua, a Mãe Terra, e respeitava a todos esses fenômenos como se fossem vários deuses. Mas o tempo passa, a reencarnação se processa, o esclarecimento também. Chegamos a um ponto de consciência onde os emissários vieram para nos dizer que não existem vários deuses. É um único Deus, que todos os fenômenos naturais estão presididos por seres espirituais, que são os ministros de Deus trabalhando na grande obra da criação. Então, não há efeito sem causa. Todo efeito é provocado por uma causa. E aí nós lembramos, no momento da codificação, na casa da famosa família Fox, que todos nós já ouvimos falar, porque faz parte do histórico do Espiritismo. Quando as meninas estavam em casa e as pancadas começaram a acontecer, as batidas começaram a acontecer, a cama começou a tremer e elas começaram a brincar, porque naquela época tudo isso era coisa do demônio, era coisa de Satanás. E elas diziam: Senhor Pé Rachado, fazei o que eu faço. E batiam palmas, e o invisível, o desconhecido, batia também pancadas na mesma quantidade. Mas a mãe e o pai, já adultos, jamais aprimorados na inteligência, começaram a questionar. O que é? Está obedecendo às meninas. Não é simplesmente o vento que está fazendo a pancada. Se está obedecendo, é porque deve ser algo inteligente. Quando a senhora Margaret Fox, a mãe das meninas, das garotas de 9, 10 anos, que brincavam, se divertiam com o invisível, começou a fazer perguntas. O que é que está acontecendo? Quem está fazendo isso? É um ser vivo ou um ser morto? Se for morto, dê 2 pancadas. Se for vivo, dê 1. Quando ouviram, 2 pancadas. Para as meninas era um grande susto, mas eles já eram adultos. Então, o que fazes aqui? Até que começou o intercâmbio da telegrafia espiritual. Por que estou trazendo esse fato? Porque as pancadas eram efeitos. Se elas eram efeitos, que tinham uma causa. Quando essa causa, através do alfabeto, onde o senhor do Wesley vem e traz, vamos configurar. Uma pancada, primeira letra do alfabeto. 2 pancadas, segunda, a terceira e assim por diante. Fiquemos atentos às pancadas e vamos gravar as letras. E as letras juntas formavam palavras e as palavras formaram frases.
As frases formaram um texto e a causa disse: chamo-me Charles Rosman, sou um mascate que trabalhava na região. Fui hospedado nessa casa pelos moradores antigos, mas eles tinham outros interesses. Roubaram minha mercadoria, roubaram meu dinheiro e assassinaram o corpo. Emparedaram para que ninguém soubesse onde estava. Mas eu estou aqui, eu estou vivo, porque eu sou espírito, o corpo é matéria. E a história de Charles Rosman entrou para a história do espiritismo. Os raps, as pancadas. Então, no axiomas que aplicais às vossas ciências, todo efeito é oriundo de uma causa. Nós observamos o cosmos, a natureza, o planeta Terra, os animais, os vegetais, que trabalham incessantemente, instintivamente, dentro de uma ordem. Tudo isso é feito. Onde está a causa? O Criador. O Criador e mantenedor da vida. Criador de princípios espirituais. Para que, com o tempo, nós desenvolvamos todo o potencial que nós possuímos, estejamos hoje aqui, didaticamente chamado de espíritos, seres inteligentes do universo. E Kardec faz um grande comentário sobre esse axioma, que não precisa provas, basta observar as causas, através dos efeitos que foram provocados. Para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa. E avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, a obra está aí. O planeta Terra está aí fazendo parte de um sistema que, alguns anos atrás, apenas 9 planetas eram percebidos pela ciência que giravam em torno do Sol. Hoje, a própria ciência já nos mostra que, através das pesquisas atuais, já não são mais somente. Porque outros surgiram do processo que, na época, não foram captados. Então, quem trouxe? Quem fez? Quem criou? Quem lá colocou? Lembro-me de um caso de um grande caravaneiro, possuidor de vários camelos, de várias pratarias, de vários empregados, que acampava em determinadas localidades enquanto ele viajava de cidade em cidade. E certa noite o acampamento foi instalado em determinado local e um dos seus empregados, um homem semi-analfabeto, no seu cantinho, quieto, recolhido e orando. E após o indivíduo terminar de orar, ele pergunta: o que estava fazendo? Ele disse: eu estava orando, agradecendo a Deus pelo dia, pelo trabalho do dia de hoje, pela noite que chegou. Mas tu nem ao menos sabe ler? Como é que tu sabes que Deus existe? E ele disse: Senhor, como é que o Senhor reconhece uma carta que vem de um amigo seu? Ele disse: eu reconheço pela caligrafia e também pela assinatura. Ele disse: muito bem. Como é que amanhã de manhã nós vamos saber qual foi o animal que campeou em torno da nossa cabana? Se foi um cavalo, foi um boi, foi um coelho? Ele disse: nós vamos conhecer pelas pegadas. Ele disse: vinha cá, senhor, vem aqui fora. Chegou no meio do terreiro, no campo, mostrou e disse: olha lá para cima. E ele olhou e viu o quê? As estrelas. O céu iluminado, recamado de estrelas, como diz um poema de Divaldo Franco. E ele disse: olha para lá, Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. E a história conclui nos dizendo que aquele rico caravaneiro, que não era materialista, era apenas questionador, ajoelhou no mesmo momento e começou a orar também, junto com o seu empregado. Porque a existência de Deus nos espíritos é algo instintivo, está na consciência de cada um de nós. Nós temos a certeza que viemos de algum lugar, vagamente, e para esse lugar nós retornamos quando o corpo adormece e nós, espíritos,
nos emancipamos. É o estado de emancipação da alma, que vai ocorrer daqui a algumas horas, quando nós terminarmos essa preleção, que nos prepararmos para repousar o corpo. E a alma, nós que estamos habitando esse corpo, saímos lentamente, suavemente, naturalmente, continuamos existindo, só que no outro campo, numa outra vibração. E fazemos isso sempre. É isso que nos dá a certeza no íntimo que existe algo mais. Cada um tem o seu momento de despertar. Cada um tem a sua necessidade de acordar para a vida da maneira que cada um precisa. Então, ele diz que de onde lhes virá esse sentimento íntimo? Quando ele pergunta para os espíritos, e os espíritos respondem dessa forma: que consequência nós podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Então, o intuitivo é diferente do inspirativo. A inspiração vem de fora para dentro de nós. E o instintivo, nós buscamos na acústica da própria consciência aquilo que nós já sabemos que está arquivado. E eles responderam assim: esse sentimento intuitivo que existe nos seres é a prova de que Deus existe. Pois, de onde lhe viria esse sentimento se ele não existisse? E uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Então, todo efeito tem uma causa. As criaturas sentem no íntimo. É o instinto falando mais alto. É o intuitivo. Quando algo nos diz assim, não vá por aí, volte. Às vezes nós obedecemos e às vezes a gente vai adiante e depois vê o efeito. Então, a causa foi avisada. Evite. Está na acústica, na consciência de todos os seres. Quando Kardec pergunta para eles, existe materialista 100%? Eles dizem, não, é difícil. Difícil, o indivíduo pode dizer-se materialista o quanto ele queira, mas todos trazem na acústica da consciência a certeza da existência do Criador. É marca em nós. E todos nós, na época de ser criança, fomos orientados pelas religiões que nós seguíamos. Fomos orientados pelos pais, pelos avós, pelos tios. Vamos orar antes de dormir. Entrar em contato com o sagrado em nós. Hoje nós sabemos que o sagrado está em nós próprios. E nós mergulhamos para dentro de nós mesmos para perceber Deus, para sentir Deus, para louvar Deus através da grande obra, porque é a causa de todas as causas. E nós não vemos e ainda não compreendemos. Porque eles disseram que ainda falta um sentido para os espíritos. Os espíritos veem a Deus, Kardec pergunta, e eles responderam, alguns veem e o compreendem. A maioria ainda não. Só os efeitos. Mas, compreendendo o que já é possível, remontando a razão, um dia, em estado de espíritos mais evoluídos, nós começaremos a compreender, a entender essa causa da qual todos nós emanamos. O sentimento íntimo da existência de Deus que nós trazemos conosco não seria o efeito da educação e o produto das ideias adquiridas? Kardec era incisivo nas perguntas. Fazia a mesma pergunta várias vezes, mudando apenas as palavras, a ponto dos espíritos dizerem, mas nós já lhe respondemos isso. E eles respondiam novamente. Então, ele pergunta, o sentimento da existência de Deus que trazemos não pode ser efeito da educação? Será que nós não fomos educados para acreditar que Deus existe? E aí eles responderam, se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? Selvagem eram os espíritos primitivos que passaram por aqui no início da formação do planeta. E próprio dos mundos primitivos por onde nós já passamos também.
Estamos apenas no segundo degrau da escala. Expiações e provas. Então, eles já louvavam o Criador nas pedras, nos vegetais, nos animais, nos fenômenos da natureza. Não foram à escola, não foram educados para. É o instinto puro e natural que aflora. Então, mais uma vez, esse louvor é feito. Onde está a causa? Que Deus existe. Não é porque nós não vemos que deixa de existir. Porque tem tanta coisa que nós não vemos e existe. E hoje nós já sabemos, através do estudo da doutrina, que os próprios espíritos desencarnados estão conosco em todos os momentos. Mas nem sempre nós os vemos, mas muitas vezes sentimos as suas vibrações, que estão utilizando uma outra indumentária, que é o perispírito, o corpo espiritual do indivíduo, para que possa estar trabalhando no nosso meio, dando-nos a assistência necessária em nome de Deus. Então, a ciência nos ajudando, a razão também, a consciência e as leis universais das quais nós fazemos parte. Mais um comentário de Kardec. Se o sentimento da existência de Deus, de um ser supremo, não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal. E não existiria como as noções científicas, senão entre os que estivessem podido receber esse ensinamento. É verdade? Então, se esse sentimento da existência fosse um produto de ensinamento, por que que alguns que estão bem distantes, todos trazem essa ideia? E quando nós vamos estudar a evolução da humanidade, nós percebemos nos símbolos grafados nas próprias pedras, nas cavernas, o indivíduo louvando algo desconhecido. Então, uma coisa certa, existe. Nós ainda não temos a capacidade de compreendê-lo, mas um dia, com certeza, teremos. E ele ainda pergunta mais: poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Ou seja, a matéria tem propriedades particulares. O corpo físico que nós utilizamos é matéria condensada, que se desagrega quando perde a vitalidade, quando os órgãos não têm mais condições de absorver o fluido espiritual, o fluido universal. E o corpo se desintegra. O que é que acontece? Porque tem propriedades diferentes do ser espiritual que nós somos. Quando o corpo perde a vitalidade, ele liberta o ser para uma outra realidade, para viver no corpo espiritual. As propriedades da matéria são diferentes. Espíritos somos nós, seres inteligentes do universo, criados simples e ignorantes, que através dos reinos da natureza, agregados a essas formas, fomos desenvolvendo naturalmente razão, inteligência, vontade, pensamento contínuo, sentimento e uma série de outras sensibilidades que são potencialidades divinas em cada um de nós. Estamos hoje aqui no estado que já estamos em condições de expiar e provar nessa escola chamada Planeta Terra. A expiação é um banho de luz que nós estamos tomando para despertar para a grande realidade da vida. E a prova são os ensinamentos que nós já adquirimos no plano espiritual e em existências outras, que agora estamos colocando em prática para ver se as decisões já são firmes. Então, as propriedades são diferentes. E eles responderam da seguinte maneira: encontrar a causa nas propriedades foi a pergunta de Kardec. E o que os espíritos responderam? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? E sempre necessário uma causa primária. Olha que resposta. Se existem propriedades na matéria, é porque algo as criou. A ciência não contesta. Existem as propriedades do corpo físico, as propriedades da água, as propriedades dos vegetais, todos.
Mas quem deu essas propriedades? Então tem que ter uma causa. E remontando e questionando, com certeza nós chegaremos a uma causa. E poderemos dar o nome que for, através das diversas religiões que existem no planeta, mas a causa continua sendo a mesma e única, que nós chamamos Deus, que Jesus chamou Pai, e nos ensinou, através do Pai Nosso, a entrar em contato com esse Pai, Criador e mantenedor da vida. Kardec, mais uma vez, comenta, pergunta feita por ele, os Espíritos respondem e ele faz o comentário sobre. Para que quando nós vamos estudar a obra, possamos refletir acerca de tudo, da pergunta elaborada, da resposta dada pela equipe e os comentários de Kardec. Por isso a importância dos grupos de estudos nas casas espíritas, que os grupos são formados por espíritos nos dois planos, encarnados e desencarnados. E aprendemos juntos a conhecer algo que nós não lembramos, que nós desconhecemos. E muitas vezes somos inspirados a fazer determinada pergunta pelos desencarnados que estão presentes, para que todos nós sejamos esclarecidos. Desconheço o caso espírita, onde não tenha grupo de estudo. Porque muitas vezes o grupo de estudo surge primeiro, e depois a casa espírita aparece, porque tem um compromisso com aquelas pessoas que lá estão reunidas. Então, o estudo é importante para isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, afirma Jesus de Nazaré. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa. Propriedade não é causa, propriedade já é um atributo. Assim como nós temos os nossos atributos, pelo menos o que eles trouxeram, que nós já temos condições de entender. Pensamento contínuo, diferente dos nossos irmãos animais, que pensam ininterrupidamente, e nós não, pensamos continuadamente. Elaboramos o pensamento, tomamos decisões, fazemos planejamento, julgando o que vai acontecer. Isso é inteligência. Somos dotados dessa capacidade para que, através do livre-arbítrio, tenhamos também a responsabilidade de agir. Então, seria tomar o efeito pela causa, em si mesma, um efeito que deve ter uma causa. Então, à medida que nós vamos questionando cada vez mais, nós só vamos encontrar, existe uma causa. A janela está batendo. Será o vento ou será alguém que está abrindo e fechando? Tem uma causa. Será o ventilador? Será o vento natural que vem de fora, que a gente não vê, a gente sente. Nem por isso ele deixa de existir. Então, quando nós começamos a questionar, alguns não creem em Deus, porque dizem, se Deus existisse, por que tanto sofrimento na Terra? Por que as crianças já nascem com problemas de saúde? Por que os pais desencarnam e deixam aí os filhos? Por que Deus permite a guerra? Por que Deus permite a fome e a miséria? Não lembrando que nós também, seres humanos, temos as nossas responsabilidades diante desses atos todos com os quais nós convivemos num planeta que tem a categoria moral de ser um planeta de expiações e provas, mas quem dá essa categoria para o planeta somos nós, os espíritos. Nós é que estamos em expiações e provas. Nós já temos alguns missionários entre nós, porque a misericórdia divina se permite para que nós possamos realmente avançar. Questão número 8, o Livro dos Espíritos. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso. Nós costumamos usar muito essa palavra de vez em quando. Por acaso, eu estava caminhando na rua, lembrei de fulano de tal. Quando eu entrei na loja, adivinha que eu encontrei? Fulano. Mas não é acaso. Nós estamos mergulhados no mesmo fluido universal.
E o pensamento é vida, pensamento é energia. Quando estamos no mesmo campo, nós sintonizamos uns com os outros. Mas acabei de pensar, de falar em você aqui agora. Já aconteceu isso com vocês? Muita gente. Então a doutrina veio nos explicar. Estamos todos mergulhados, é assim que nós conversamos com os espíritos desencarnados. Pela prece, pela conversação, pelo pensamento que é levado pelo fluido onde eles se encontram e a resposta vem. Nós precisamos também aprender a escutar. Então, o que acontece? Não existe acaso. Olha a resposta dos espíritos. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E, além disso, o que é o acaso? Nada. Porque acaso, o próprio nome já está dizendo, né? Vai ocorrer ou não. Deus não joga dados. Deus tem uma programação para cada um de nós, espíritos criados, e continua criando incessantemente. Fascículos de luz, como nos diz a mentora Joana de Anjos. Deus cria incessantemente fascículos de luz. Para quê? Com as suas potencialidades ainda não desenvolvidas em nós, nós estamos aperfeiçoando-as, à medida que nós vamos nos tornando espíritos mais purificados. E um dia, todos nós seremos anjos, porque também seremos ministros de Deus. O planeta Terra está sob a orientação de uma equipe amorosa, da comunidade dos espíritos puros, que nos fala o irmão Emmanuel, da qual Jesus é um dos membros, que auxiliou na concretização desse planeta, sob a permissão divina, como um co-criador, para que no futuro, hoje, nós pudéssemos estar aqui nessa escola aprendendo. Escola, hospital, prisão, oficina de trabalho. Porque tem trabalho para todos. Não sairás de lá até que se cumpra o último cetil da lei. Tintim por tintim. Significa dizer que nós estamos tomando um banho de depuração rumo ao mundo de regeneração. Que os mundos se transformam. Primeiro, aqui, o mundo íntimo de cada um de nós, para que possamos habitar estados melhores. Então, todo essa confusão que estamos passando no planeta faz parte. Está lá na obra O Livro dos Espíritos. Os flagelos destruidores na humanidade inteira. Então, quando a pandemia chegou, estava lá longe. Nós víamos pela televisão. Nós nunca imaginamos que estaríamos fazendo uma palestra com todos utilizando máscaras por se fazer necessário. Já estamos no outro capítulo. Foi em 2020. Ansiávamos por 2021. 2021 chegou, passou. Já estamos em 2022. O estado é outro. E nós ainda estamos encarnados. Alguns retornaram, desencarnaram, cada um no seu momento, cada um em seu planejamento. E onde está Deus? Onde é que Deus está? Tem uma música que diz, Deus está na natureza. Meu irmão vai poder ver, se souber observar. E Deus está em cada ser que Ele criou e que Ele mantém. Então, provas da existência de Deus, nós temos muitas, porque milagres acontecem todos os dias, naturalmente, na própria natureza. E nós precisamos observar da melhor forma possível. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados. E por isso mesmo, um poder inteligente. Atribuir a formação primária das coisas ao acaso seria falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria acaso. Então, acaso não. Existe algo que nós desconhecemos, que ainda não compreendemos. Sabe por quê? Porque é incriado. E para nós, tudo precisa ter um começo, um meio e um fim.
que a gente possa pegar e comprovar. Mas a causa primeira de todas as causas não foi criada. Porque se fosse criada, haveria um poder maior, uma misericórdia maior. E ele nos fala que Deus simplesmente existe. Mas um dia, em qualquer momento, nós vamos compreender esse Pai Criador que nos é revelado e não é de hoje. Há milênios que os emissários vêm à Terra para nos revelar sobre esse Pai. Tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si. E é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. A obra é o céu e o inferno. Existem depoimentos de espíritos que se diziam, enquanto na matéria, materialistas. Não acreditavam em algo que sobrevivesse fora da matéria. E passaram para o outro lado da vida. E lembro-me de um depoimento de um espírito através da mediunidade, que ele dizia: quando cheguei nesse plano espiritual, eu tive que fugir de mim mesmo, porque eu me encontrei comigo mesmo. Se eu encontrei comigo mesmo, imagine eu me deparar com o Criador. Eu tentava fugir, me esconder e não conseguia. Porque a realidade é outra. Eu continuo existindo fora da matéria. Então, olha que experiência para o próprio espírito. Voltar para dizer que a existência continua. E possivelmente deve existir um autor da vida. Frase de André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele está nas regiões umbralinas, em sofrimento, ele resolve orar, deixar o orgulho cair e diz: não é possível, deve existir um autor da vida, porque eu morri no hospital e continuo aqui vivo. E aí ele abre para a oração, quando ele percebe os espíritos amigos que já o visitavam há muito tempo, oriundo das preces de sua genitora, que o recolhe e leva à colônia Nosso Lar. Então, o despertar do espírito, cada um tem seu momento, porque as leis divinas estão aí imperando em toda parte, para que nós possamos conviver com elas. A Gênese traz todos os atributos de Deus, a imortalidade. Deus está presente em tudo, porque criou seres imortais. Então, possui essa capacidade. Onisciente, onipresente, onipotente, único em toda parte. E as leis se estabelecem e não se modificam com o tempo. Que as leis aí estão para manter a harmonia dos seres e de todo o universo. E nós somos criaturas. Seremos sempre criaturas. Quando Jesus nos diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ele está nos apresentando um modelo, porque as potencialidades que nós possuímos são oriundas do Criador. Então, por mais que nós avancemos, nós nunca seremos criadores. Seremos sempre criaturas. Então, é um modelo de perfeição que ele nos apresenta. Então, finalizando as nossas reflexões para esta noite, Jesus o designava como Pai, ensinando-nos a todos a respeitá-lo, amá-lo e seguirmos na sua direção. Por isso que os discípulos, em determinado momento: mestre, ensina-nos a orar. Porque os discípulos de João, os discípulos de todos os outros que passaram por aqui, aprenderam a orar com eles. Portanto, mestre, ensina-nos a orar. E ele diz: eu vos ensinarei. Mas não façais como os fariseus. Como mestre, eles oram em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens e serem aplaudidos. Quando orardes, entra no teu quarto de dormir, fecha a tua porta e ora em secreto.
Porque o Pai, Criador e mantenedor da vida, ouve, sabe, vê em secreto. E vai lhe responder com certeza. Precisamos saber escutar. E aí, quando orar, de dizer assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, os céus são os mundos felizes no íntimo das criaturas. E o Pai aqui se encontra em nós. É o sagrado que nós estamos trabalhando para desenvolver, para sentir e para viver. E a partir daí, no Pai Nosso, Ele nos ensina a louvar, pedir e agradecer ao Pai. Em todos os momentos. E nós aprendemos esse Pai Nosso e hoje, com muita propriedade, que meditamos é um diálogo entre a criatura e o Criador. João, o evangelista, propunha-lhe a denominação amor, por melhor significar-lhe a realidade. O que é Deus para você, João? Deus é amor. E nós possuímos esse amor em nós. Esse amor infinito que nós estamos desenvolvendo, exercitando em várias posições na família, na sociedade. E os espíritos da codificação espírita, com muita sabedoria, sintetizaram a sua definição, afirmando: Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Então ficou grafado em nossa consciência o carimbo desse Pai, Criador e mantenedor da vida. E a existência, quando nós nos perguntamos se eu existo, como já disse o grande filósofo, penso, logo existo. Se eu existo, tem uma causa. Pai e mãe não criam os espíritos para habitar os corpos dos filhos. Os espíritos já existem antes da criação divina. E a própria lei permite que os pais possam se unir para produzir um corpo material para servir para a nossa encarnação, como nós estamos aqui agora. Que Deus nos abençoe. Que tenhamos uma noite de paz, de reflexão e nunca deixemos de orar. Orar por nós, pela humanidade, que os espíritos benévolos, em nome de Deus, venham potencializar as nossas orações. Muita paz e Jesus nos abençoe. Como sempre, Edivaldo nos traz os seus conhecimentos de uma forma simples e esclarecedora, né? Queremos agradecer a ele mais uma vez por atender o nosso convite, que ele possa sempre estar aqui conosco em todas as oportunidades. Vamos, nesse momento, nos prepararmos para a segunda parte do nosso trabalho, que é o passe, aquietando o nosso interior, continuando nesse clima de harmonia e de paz que nos encontramos, para receber essas energias amorosas. Vamos nos preparar para recebermos a boa energia dos representantes de Jesus. Sente-se em posição confortável e com a coluna ereta. Respire de forma lenta e profunda. Inspire e expire. Continue a respirar assim, com muita serenidade, tentando trazer para dentro de cada um de nós a paz, a harmonia e a serenidade. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Disse também ele: vinde a mim, vós todos que andais em sofrimentos, e vos achais carregados,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus cuida de cada um de nós. Agora, confiantes da presença de Jesus e seus benfeitores, prepare-se para receber a assistência espiritual que você necessita. Oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, como devemos perdoar a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Permaneça em silêncio, escute a música e deixe-se envolver por ela. Enquanto isso, a equipe de benfeitores espirituais lhe aplica as boas energias, que lhe dará forças para administrar todas as dificuldades da sua vida. Visualize uma grande luz que se dirige para você. Ela lhe envolve desde a cabeça, passa pelo tronco, até envolver todo o seu corpo. Continue respirando de forma lenta e profunda. Permaneça usufruindo desta boa energia. Ore em silêncio. Agradeça ao Pai amoroso que sempre nos concede o que há de melhor para nós. Lentamente, retorne a atenção para o seu entorno. Para manter a boa energia na sua vida, ore ao acordar e sempre que se lembrar durante o dia. A oração é a nossa ligação com o Pai. Leia o Evangelho todos os dias. Ao se deitar para o repouso do corpo físico, ore mais uma vez. Deus nos proteja. Fiquemos em paz.